gente! Hoje nós vamos fazer uma entrevista aqui com o Evandro. Não, mentira. A gente jogou no chat perguntas inteligentes que devem ser feitas em casal. Pergunta número 1. Ai, ai, ai. Qual foi a maior mudança que o casamento trouxe para as nossas vidas e o que Deus tem nos ensinado através dela? Gente, eu acho que ainda tá trazendo. Não posso dizer já englobar tudo. Então, acho que diariamente, de tempo em tempo, algo novo vai nascendo no casamento. Vou falar bem humanamente, é a parte egoísta. Eu sozinha me tornei uma pessoa muito egoísta, de sonhar os meus sonhos, de querer investir só nos meus sonhos, só em mim. Então, o casamento ele trouxe algo de união, de sonhar junto, de prospectar juntos, sem ser essa coisa solitária. Então, ele trouxe união, comunhão. Então, pra mim, foi isso. A questão da maturidade, eu acho que é a principal. Digo maturidade porque pra mim foi uma mudança radical, né? Eu morava com os pais, não tinha nada sério pra levar na vida, eu trabalhava pra ter meu dinheirinho todo mês, mas eu gastava com coisas supérfluas. Então, assim, pra mim foi um baque bem grande, mas eu já sabia que ia ser. E eu já queria, né, mudar um pouco de vida. E pra mim, então, foi uma mudança muito radical nessa questão da maturidade, né? Do nada, casar, do nada mudar de cidade e morar, né, com uma pessoa que às vezes o curto tempo que eu tive pra conhecer ela, eu já sabia muita coisa, mas ao mesmo tempo não conhecia nada, não sabia se ela ia ser uma pessoa boa pra mim, se ela não ia ser. A gente escolheu e foi, né? Que doido. Foi muito louco. Outra coisa também que é bem importante é a gente só percebe as nossas falhas, né? Os nossos pontos fracos quando a gente realmente se propõe a viver as coisas grandes, né? Então, o casamento, para quem acha que é uma brincadeira, não é uma brincadeira. São duas pessoas totalmente diferentes, vivendo juntas e tendo que lidar com todas as dificuldades juntos e aprendendo a fazer tudo isso junto. Então, eu acho que o aprendizado que o casamento traz pra gente é gigantesco. E a gente se propor a viver esse momento tem que ser uma decisão bem tomada, bem pensada e realmente se a pessoa tem o desejo, ela precisa querer, né, viver casamento. Viver casamento não é uma coisa que a gente tem que eu gostei da Joyce, ela é bonita, eu vou casar com ela. Não, não é por esses motivos. Você tem que escolher viver casamento. Casamento é uma prática, é uma devoção diária ao outro, né? É o que a gente aprendeu hoje, o servir, né? Aham. A gente falou muito sobre servir e acho que em todos os assuntos ele se encaixa, né? O casamento é um serviço para outra pessoa, não pra gente. Eu não tenho que fazer as coisas esperando que eu seja recompensado. Tenho que fazer as coisas pensando na minha esposa, para que ela seja recompensada. Então eu acho que é isso, a maturidade e o crescimento espiritual, acho que envolve tudo, né? O casamento ele é um desafio bem grande. Se pudéssemos dar apenas um conselho para um casal que está prestes a casar, qual seria e por quê? É que a vida não é feita de um conselho, né? Se fosse só um conselho, seria muito bom. Meu conselho é não vá esperando. Não vou colocar recompensa, mas não vá esperando ser recompensado. Só que o recompensado pode ser trocado por muitas coisas. Não vá esperando algo maravilhoso. Não vá esperando algo fácil, algo tranquilo, algo simples. Algo que vê nos filmes, né? Vá sabendo que vai ter dificuldade, vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins, mas é casamento. E o conselho que eu daria complementa o seu, porque a resposta passada foi exatamente disso, né? Casamento não é brincadeira. Então só entre se você estiver preparado para exatamente o conselho que o Evandro acabou de falar, né? Que vai ter momentos ruins, difíceis. Pra mim, o começo foi mais difícil, de se adaptar exatamente com uma pessoa diferente. Pra mim, igual a gente tá conversando aqui, que vai fazer quase um ano, então pra mim agora a gente tá começando a entender a ideia do outro, pra ter aquele equilíbrio. E o meu conselho seria, por mais que vai ter problema, por mais que vai ter dificuldade, por mais que vai ter desafios, vai ter choro, mas também vão ter alegria, sorriso, vitórias, conquistas, vai ter amor, vai ter compaixão, vai ter companheirismo. Então, são muito maiores os benefícios do que os malefícios, vamos colocar assim, do que as pedras do caminho, sabe? Eu Do acho que que a um dificuldade. terceiro conselho, que daí seria um conselho de Deus, né? Não vá pro casamento esperando aquilo que você almeja no seu cônjuge. Vá pro casamento esperando aquilo em Deus.
Então, busque primeiro a Deus e essas demais coisas que a gente está falando aqui vão ser recompensadas. Então, não vá no casamento esperando que o seu cônjuge te recompense. Busque a Deus porque Ele vai te recompensar. Eu acho que essa deveria ter sido a nossa principal dica, né? É verdade. E é a mais importante. Então, o que a gente aprendeu dentro do casamento é não esperar do outro, né, uma resposta do céu. É esperar de Deus uma resposta de Deus, entendeu? Não colocar a sua esperança, a sua alegria no que o outro vai te oferecer nesse casamento. A gente é falho, a gente é ser humano, a gente às vezes vai estar errado, a gente vai querer brigar, então... Tem emoções, tem cansaço, exato, tem fome. Tem fome. Pergunta número 3. Como equilibrar sonhos individuais com os sonhos do casal sem que um anule o outro? A gente negar a nós mesmos e servirmos o outro, né? Então, essa pergunta vai muito disso, né? A gente tem se anulado muitas das vezes, né? Querendo cumprir as vontades do outro. Mas eu acho que precisa ter um equilíbrio. Eu acho que isso é importante. Porque, por exemplo, eu gosto de fazer trilha. Minha esposa não gosta. Ela gosta de viajar. Eu gosto de ficar em casa. Amor. Não que isso sejam pontos verdadeiros, né? Alguma coisinha a gente releva. tá, entendi. Mas é um exemplo. Mas você gosta de ficar de boa, eu já sou agitada. Ela já gosta de sair, ela gosta de passear. Então, as duas coisas são contrárias. E aí, quando a gente contraria um ao outro, o que acontece muitas das vezes? Nenhum cede. Nenhum quer fazer o que o outro quer. Ou às vezes faz na má vontade. E aí que entra os problemas. Então eu acho que o equilíbrio é necessário. O equilíbrio de ter um ali conversando com o outro, chegando num consenso. Ó, vamos fazer isso tal dia, a gente faz isso aqui tal dia. Ou vamos fazer isso aqui tal mês, esse aqui a gente vai fazer tal mês. Esse ano a gente vai viajar, ano que vem a gente vai fazer trilha. Então eu acho que isso é importante, gente. E conversar. Conversar é o principal. Converse, sentem, olhem no fundo dos olhos da bulica dela e responda tudo aquilo que ela perguntar e pergunte tudo aquilo que você quer saber. Algumas perguntas, elas parecem, assim, simples, né? Mas, principalmente se você estiver namorando, se você já casou, às vezes está no começo do casamento, assim como a gente, elas são importantes exatamente para você alinhar a expectativa da que a outra pessoa tem. Porque às vezes, gente, vou falar exatamente por mim, e foi um dia assistindo uma pregação do pastor Cláudio que eu peguei esse insight que ele falou na pregação, eu abri meus olhos e falei, caramba, nesse casamento eu só faz o que eu quero. Eu tô anulando o que o meu esposo quer, porque ele quer me fazer feliz, então tudo que eu quero, se eu falar pra ele que agora que eu quero tomar sorvete, ele vai me levar pra tomar sorvete. Se eu falar que quero comer uma pizza de noite, ele vai comprar uma pizza pra mim. Se eu falar que quero assistir o filme das Meninas Superpoderosas... Eu vou gostar, porque eu gosto de desenho. Ele vai pôr, só que às vezes ele prefere assistir filme de guerra, um seriado de suspense. Às vezes ele prefere, em vez de pizza, ele quer pedir um hambúrguer. Em vez de tomar sorvete, ele quer comer uma torta salgada. Então, percebe-se que muitas das vezes o outro vai acabar sendo anulado para que os seus próprios sonhos sejam realizados. Mas não é às vezes que a gente faz isso de propósito. Igual aconteceu quando eu assisti a pregação e eu falei, caramba, tá indo só para que eu quero. Eu não sei o que você quer. Então foi dali que eu comecei a perguntar pro Evandro e vi que ele realmente pensa totalmente assim, diferente. Mas eu sei que se eu falar uma coisa ele vai topar. Tá, mas beleza, tudo bem? Ir viajar pra praia assim como eu amo, as minhas ideias de viagem. Tá, mas e o que ele quer fazer? Se eu desse na mão dele, amor, nós temos isso aqui pra viajar. Pra onde você quer ir? Pra onde ele iria? Assiste a tua mulher. Ah, brincadeira. Porque ele sabe do que eu quero, só que às vezes a pessoa, ela não... Né, assim, por querer fazer a outra feliz, ela se anula. E nem isso, não acho isso bom. Tem que ter um equilíbrio, porque assim, eu vim ao casamento pra fazer o Evandro feliz. E o Evandro tá no casamento pra me fazer feliz. Então é um troca. Se alguém tá sendo anulado, né, acho que é isso. Então, como equilibrar os sonhos, eu acho que é primeiro você conhecendo os sonhos da outra pessoa. Exato. E podem ser diferentes, assim como a gente tá falando. O Evandro, ele gosta de às vezes, mato. Gente, eu sou pessoa que quer ir pra shopping, eu quero ver loja, eu quero gastar dinheiro, entendeu? E eu quero economizar esse dinheiro olhando o mato. Ele já assim, não que eu não iria, né? Vamos ver as plantinhas, ficar no meio da praia, Gente, mar bonito. Aí, eu não quero ver planta, eu não quero ver mosquito, eu não quero ver bicho, entendeu? E o Evandro já é tipo, meu Deus, vamos fazer uma trilha de 5 horas pra chegar lá e a gente ver aquela paisagem e voltar embora, daí eu... Quê? Tipo, não faz sentido. Mas ele gosta.
É. E não adianta falar assim, vai lá e faz. Não, a pessoa ela quer compartilhar com você, né? Então eu acho que o principal dessa resposta é você conhecer os desejos da outra pessoa e você tem que saber que um relacionamento não é feito só pra realizar os seus desejos. E aqui tem muitas mulheres que às vezes pode sentir, às vezes, né, esse conselho um pouco mais duro, porque a gente quer que o nosso marido faça o que a gente quer, tá? Mas e o que ele quer? Sempre falo pra minha esposa, eu preciso que você me fale o que você tá sentindo, eu preciso que você me fale o que você quer, eu preciso que você me conte o que você quer fazer. Então, o perguntar, muitas das vezes, é o mais importante. Na nossa opinião, qual é o maior erro que os casais cometem quando o assunto é dinheiro e como evitá-lo? No começo do nosso relacionamento, vou dar o exemplo da gente, porque eu acho que é o jeito mais fácil da gente chegar no ponto, né? No começo do nosso relacionamento, a gente tinha uma dificuldade bem grande, porque a gente saiu de uma cidade que não tinha custos altos, né? A Joyce morava na casa dela, eu morava com meus pais. A gente tinha uma realidade muito diferente do que a gente tem hoje. Então, lá eu não gastava com apartamento, não gastava com comida, né? Eu só gastava com as coisinhas que eu tinha e as coisinhas que eu comprava, né? E a Joyce, mesma coisa, mercado, água, luz. Não é ruim, tá? Joinville não é uma cidade ruim, é uma cidade muito boa. Só que a gente se deparou com uma realidade totalmente diferente. A gente casou, a gente mudou de cidade, a gente começou a morar numa cidade que tinha que pagar as coisas, a gente tinha que pagar apartamento, água, luz, tudo, né? E a gente começou a enfrentar dificuldades, porque daí quando eu precisava de dinheiro para fazer alguma coisa ou para comprar alguma coisa para ela, eu tinha que pedir ou eu tinha que não comprar, não fazer, não tinha que economizar, porque o salário que eu recebia aqui não pagava todas as contas, né? E ainda a gente enfrenta, sim, essa dificuldade, ainda tem, né, um pouquinho ali de maturidade com o dinheiro, mas a gente tá alcançando um nível já. Vamos pôr o nível 2 de 3? Vamos, Acho que o nível 2 de 3 tá bom. Acho perfeito. Então a gente chegou no consenso do quê? A gente precisa juntar o que a gente ganha, por mais que ela ganhe mais, ou por mais que eu ganhe menos, ou né, futuramente ganhe mais, ela ganhe menos. Isso não importa dentro de um casal, porque a Bíblia diz que quando o casal se junta é uma só carne, então tem que viver um só dinheiro também. Só que isso é o problema, né? Esse é o problema. Como fazer isso, né? Tem casais que vivem o contrário do que a gente vive. Às vezes o rapaz ganha mais e a mulher ganha menos, só que não querem juntar, por medo da mulher gastar ou por medo de fazer alguma coisa que não devia. Esse medo não pode existir dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Os dois têm que se confiar entre si, têm que entender que o outro vai pensar na melhor forma possível de administrar a finança, né? E aí é o desastre, aí gasta mais ou gasta sem falar, começa a esconder os pequenos gastinhos, né, de estimação, ou Shopee. muitas das vezes Shopee, ou muitas das vezes também não quer, né, deixar Dá claro o que satisfação. aconteceu, não dá satisfação, exato. As Essa mulheres palavra têm resume muito- tudo, dá satisfação. Por medo do outro criticar ou por medo do outro fazer alguma coisa, né? Então, esse eu acho que é um grande problema. E a gente passou por esse problema porque a gente queria separar as dívidas, queria separar os nossos gastos, queria dar metade cada um. Queria dividir. E aí a gente sempre estava num conflito Exato. de necessidade, ou às vezes de falta, ou às vezes de superabundância de um lado e falta do outro. E a gente Alinhamento. conversa bastante, gente. A gente sempre tá aqui sentado na mesa, conversando. Às vezes não tem uma palavra, mas a gente tá aqui um frente ao outro. Então, eu acho que isso é importante. Esse momento que a gente está tendo aqui com vocês não é um momento que a gente está tendo somente hoje. É um todo momento dia. que, assim, indas e vindas, a gente senta, a gente conversa, a gente tenta entender o que está acontecendo. Essa pergunta, ela mexe muito comigo, porque, pra mim, o maior erro que tem no casamento se chama egoísmo. Então, desde a parte do dinheiro é egoísmo, desde a parte de sonhos é egoísmo, desde a parte de conquistar coisas para si próprio é egoísmo. E o egoísmo eu acho que é uma das coisas que mata muito o casal, porque é tão legal, gente, conquistar as coisas juntos, sonhar juntos, mas para isso a gente precisa conhecer o sonho do outro, conhecer o objetivo do outro, conhecer. O casamento ele é muito legal, mas ele vai ter algumas dificuldades que você vai ter que passar para chegar para outro nível. Então, essa pergunta, ela vem assim, chinelada pro meu lado, entendeu? Porque pra mim ainda é uma dificuldade, não vou falar assim igual o Evandro falou, a gente tá agora no nível 2, estamos entrando no nível 2, mas ainda vai ter o nível 3. Mas já teve o nível 1. Já tá ótimo, já passamos de nível, já subimos, né? Então tipo isso. Ganhamos experiência. Então, na nossa opinião, qual é o maior erro que os casais cometem quando o assunto é dinheiro?
Então eu vou falar com dor no meu coração, tá? Não tô aqui falando como alguém que já superou e que tá mil maravilhas. Um dia eu volto e conto pra vocês. Um dia a gente vem e grava só isso, né, amor? Mas o dinheiro, ele é algo que abençoa muito a nossa vida, mas também é algo que pode destruir a nossa vida. Investir dinheiro, guardar dinheiro, prospectar, avançar, ele faz parte. As coisas, elas, né, não vão cair do céu. Cai do céu. O que a gente já começou a fazer, eu lembro que foi uma planilha financeira que você fez, eu acho, e a gente começou a lançar tudo que a gente já tinha de gasto em Assis. Então a gente tinha uma prospecção de quanto a gente iria gastar morando aqui, né? Já. A gente começou, na época que a gente começou a buscar apartamento, a gente já viu mais ou menos os aluguéis, colocou mais ou menos uma faixa de gasto no mercado, colocou ali água e luz e viu que ia ficar mais ou menos... Com os valores de lá, né? Então quando a com gente os valores chegou que a gente aqui, tinha na cabeça. então a gente chegou aqui, a realidade foi outra, é outra. A gente veio pra cá muito, eu acredito que por direção de Deus, não somente para crescer financeiramente, mas sim, a gente tá aqui prospectando isso. A gente sabe que as oportunidades são muito maiores aqui, mas todo começo é difícil. E não só eu falo hoje em dia olhando que a gente tá aqui só por pensando em dinheiro. Eu acho que a gente veio direcionado, a gente já aprendeu muito no ambiente que a gente tá, com as pessoas que a gente já tá conhecendo. A maioria é empresário, né? Então é um negócio muito louco. Então a gente tá envolto de pessoas espiritualmente muito bem desenvolvidas que possam nos ajudar. Então eu acho que Deus não trouxe a gente aqui só para crescer financeiramente. Eu penso também que tem muitas dificuldades que a gente enfrentou no nosso casamento que se a gente tivesse em outro lugar, se tivesse em Assis... Ia ser muito mais fácil, né? Não, eu acho que seria muito mais difícil. Eu falo fácil no sentido, tipo assim, vou desistir. Porque daí exato. estamos perto de amigos, parentes e... Tipo, aqui é mais difícil. Tipo, porque a gente brigou, tem que ficar aqui. Não tem o que eu não posso ir pra casa da minha mãe. Eu pensei nisso, falei, gente, se ela me largar aqui, o que eu vou fazer? Eu já pensei nisso, mas não conseguiria, entendeu? Porque aí eu pensava assim, tá, mas como é que ele vai fazer comigo se deixar ele fazer? Tudo Como que ele certo. vai pagar aluguel? Eu vou ter que ajudar ele, baby, não tô aqui. Sério, é verdade. Mas uma das coisas que nos ajudou muito é realmente unir as finanças, tá unindo agora as finanças, e a gente tá aprendendo aos poucos. Mas uma coisa que nos ajudou muito é a planilha, né, amor? Que a gente vai deixar no link. Se vocês já quiserem organizar a vida de vocês, como será casado, quanto vocês vão gastar junto, quanto vocês ganham e juntando, quanto dá. Eu acho que é bom e eu acho que a gente volta pra falar mais desse assunto, porque esse assunto dá... O assunto de dinheiro, acho que a gente tinha que tirar um momento só pra falar de dinheiro. Porque... É um assunto que a gente tem muito conhecimento, muita a gente- dificuldade. A gente estuda muito, a gente Isso. fala muito sobre isso e a gente briga muito sobre isso também. Pergunta número 5, gente. O que significa, na prática, colocar Deus no centro do casamento todos os dias e não apenas nos domingos? Nossa, essa é forte. Essa eu vou deixar você responder primeiro. Gente, desde que eu conheci o Evandro, a gente já se conheceu num período muito diferente da nossa vida. A gente tinha passado por problemas muito similares e a gente estava caminhando nessa busca de realmente conhecer a Deus. Então, meio que junto a gente foi, assim, sabe, capengando, caindo, mas assim, agarrado na cordinha e falar, Deus, me ajuda, entendeu? Sim. Acho que era muito disso. E não que hoje a gente tá pronto, nossa, quanto mais eu ouço os testemunhos lá do curso que a gente tá fazendo, mais a gente parece que vai ser moído, ainda torcido, pra Deus tirar um caldinho disso aqui e falar, agora que isso aqui, eu vou usar isso aqui. É difícil, gente. Então, é difícil. Eu acho que pega muito no curso que a gente tá fazendo, essas perguntas, que na prática, como colocar Deus no centro do casamento. Eu vou falar por mim. O centro, ele tem um lugar de destaque. É um lugar que todos veem. Tipo assim, o centro da cidade, o centro da sua... tipo, de repente a sala, vou falar aqui no nosso caso. A nossa sala é o centro da nossa casa. Então, se tem uma coisa bagunçada no centro da casa, todo o resto parece que tá bagunçado. Se o centro estiver em reforma, parece que a cidade inteira fica em caos. Quando Deus está no centro, não tem como tá errado. Não tem como tá bagunçado. As duas coisas não se condiz, não encaixa. Você ter Deus na sua vida verdadeiramente e usar drogas, vamos colocar assim. Não faz sentido. Né? Não. E isso é verdade mesmo, porque Deus no centro da nossa vida, né? A palavra de Deus mesmo, ela fala que Deus é amor. E, então, se você tem Deus no centro da tua vida, você tem amor.
Se você tem amor, você vai sempre prezar por aquilo que você faz. Você nunca vai fazer as coisas de uma maneira duvidosa, de uma maneira que vá a prejudicar a vida de alguém, ou vai contra as leis. Então, você vai agir da forma correta, né? Deus é isso, é amor, é você pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa para outra pessoa. Então, colocar ele no centro do seu universo, e a pergunta no final ali eu acho que é o que mais pega, e não somente ao domingo. E essa Eu é, acho que as duas coisas elas não se conversam, porque se Deus ele tá no centro, ele não tá só no domingo. se ele tá no centro, não é só domingo, ele tem que ser segunda, terça, quarta, Então, quinta, e sexta. né, colocar Deus no centro todos os dias e não só no domingo, né? Exato, é parar de viver Eu acho aquele Deus que, vou na igreja domingo, é isso. Não é só isso, gente. Igreja não é só isso. Você viver com Deus não é só isso. É uma busca incessante, é um conhecimento que nunca vai ser pouco. Que nem a gente conversando aqui, as primeiras perguntas. Se a gente se conhecer 10% eu diria que é muito. Imagina com Deus. Você não conhece 1% de Deus. E aí, se você busca só no domingo, é igual um investimento. Se você investe só uma vez no ano, quanto tempo você não vai levar para chegar no milhão? Exato. Agora, se você investe todo mês certinho, um dinheiro constante, reduz muito. E se reduz todo dia muito. você faz escolhas bem feitas para que Escolhas. sobra Exato. para que sobra dinheiro, É. e todo dia se você faz a escolha de Deus. E às vezes eu me questiono do tipo assim, mas eu não busco a Deus todo dia. Eu leio no máximo um capítulo da Bíblia por dia, leio meu devocional, às vezes oro um pouquinho, mas não é todo dia que eu oro. Tá, mas e as suas atitudes diariamente? O seu pensar diariamente? O seu matar a sua carne diariamente? Então, isso é você colocar Deus No em centro. primeiro. É você falar assim, não, eu não vou escutar determinadas baixarias porque Deus é o centro. Por mais que a carne queira. Passou uma pessoa bonita, você não olha a pessoa bonita, você fala, socorro Deus, porque você ama Deus. Não é porque, às vezes, por nosso parceiro, porque às vezes nós não estamos fazendo aquilo por parceiro. A gente é egoísta, igual a gente está conversando, né? Nós, naturalmente, somos egoístas. Então, colocar Deus no centro é você conversar com Ele todos os dias, é você, como for tomar uma decisão, ou quando você for fazer algo com o cônjuge todo dia, é você mostrar a Deus nas pequenas coisas, eu acho.